Como Steve Jobs transformou fracassos em bilhões, a história mais inspiradora da tecnologia. A história de Steve Jobs começa de uma maneira que poucos esperariam para alguém que mudaria o mundo. Nascido em 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, Califórnia, Stephen Paul foi dado para adoção logo após o nascimento. Seus pais biológicos, um estudante sírio e uma jovem estudante americana, não tinham condições de criá-lo. Paul e Clara Jobs, um casal de classe média, adotaram um menino com a promessa de que ele receberia educação universitária. Crescendo em Mountain View, no coração do que viria a ser conhecido como Vale do Silício, Steve demonstrou desde cedo uma curiosidade insaciável por eletrônicos e tecnologia. Seu pai adotivo, um mecânico que adorava consertar carros, ensinou-lhe uma lição que ele carregaria por toda a vida: até as partes que ninguém vê precisam ser bem feitas. Essa filosofia se tornaria a essência do design da Apple. Mas o jovem Steve não era um estudante convencional. Rebelde, questionador e frequentemente entediado com a escola tradicional, ele se interessava apenas pelo que capturava sua imaginação. Foi nessa época que conheceu Steve Wozniak, um jovem prodígio da eletrônica que se tornaria seu parceiro na criação da Apple. A garagem que mudou o mundo. Em 1976, aos 21 anos, Jobs tomou uma decisão que mudaria sua vida e a história da tecnologia. Junto com Wozniak e Ronald Wayne, fundou a Apple Computer na garagem da casa de seus pais. O primeiro produto, o Apple I, era basicamente uma placa de circuito vendida para entusiastas. Mas Jobs via algo maior. Com apenas $1.000 de investimento inicial, vindos da venda de sua Volkswagen e da calculadora HP de Wozniak, eles começaram a produzir computadores. Jobs não era o gênio técnico, era Wozniak quem projetava os circuitos. Mas Jobs tinha algo igualmente valioso: visão. Ele enxergava um futuro onde computadores não seriam apenas para especialistas em laboratórios, mas para pessoas comuns em suas casas. O Apple II, lançado em 1977, foi a prova dessa visão. Com design amigável e cores vibrantes, foi o primeiro computador pessoal produzido em massa com sucesso comercial. Aos 23 anos, Jobs já era milionário. Aos 25, sua fortuna ultrapassava $100 milhões. A Apple havia feito uma das aberturas de capital mais bem-sucedidas da história americana. A queda do ícone. Mas o sucesso trouxe desafios. Em 1984, Jobs lançou o Macintosh, um computador revolucionário com interface gráfica e mouse. A propaganda do Super Bowl, dirigida por Ridley Scott, prometia libertar as pessoas do conformismo tecnológico. Era audacioso, era diferente, era Steve Jobs em sua essência. Porém, o Mac enfrentou problemas de vendas. Custava muito caro e tinha limitações técnicas. As tensões dentro da Apple cresceram. Jobs, conhecido por seu perfeccionismo extremo e temperamento volátil, entrou em conflito com John Sculley, o executivo que ele próprio havia recrutado da Pepsi com a famosa frase: "Você quer vender água com açúcar pelo resto da vida ou quer vir comigo e mudar o mundo?" Em 1985, após uma batalha pelo controle da empresa, Jobs perdeu. Aos 30 anos, foi forçado a deixar a companhia que havia fundado. Para muitos, seria o fim. Mas para Steve Jobs, foi um recomeço. O exílio que forjou o gênio. Longe da Apple, Jobs fundou a Next Computer, uma empresa focada em computadores de alta performance para universidades. Embora a Next nunca alcançasse sucesso comercial significativo, seu sistema operacional era tecnologicamente avançado e elegante. Tim Berners-Lee, por exemplo, criou a World Wide Web em um computador Next. Paralelamente, Jobs comprou uma pequena divisão de computação gráfica da Lucasfilm por $5 milhões. Essa empresa se chamava Pixar. Inicialmente focada em vender hardware, a Pixar eventualmente se voltou para animações. Em 1995, lançou Toy Story, o primeiro longa-metragem totalmente animado por computador. Foi um sucesso estrondoso que transformou a indústria do cinema. Esses anos de exílio foram cruciais. Jobs amadureceu, aprendeu a ouvir mais e desenvolveu uma compreensão mais profunda de liderança. Ele também encontrou o amor, casando-se com Laurene Powell, com quem teria 3 filhos. Sua vida pessoal encontrava equilíbrio enquanto sua trajetória profissional se preparava para uma volta triunfal. O retorno do rei. Em 1996, a Apple estava à beira da falência. Perdendo o mercado para a Microsoft, a empresa precisava de inovação.
A solução veio de uma fonte inesperada. A Apple comprou a Next por $429 milhões, trazendo Jobs de volta como consultor. Em menos de um ano, ele assumiu como CEO interino. Jobs agiu com rapidez cirúrgica. Cortou produtos não essenciais, reduziu a linha de 70 para apenas 4 produtos principais, e estabeleceu uma parceria surpreendente com a rival Microsoft, garantindo investimentos e o desenvolvimento do Office para Mac. Mas sua visão ia muito além de salvar a empresa. Ele queria reinventá-la. Em 1998, lançou o iMac, um computador translúcido e colorido que rejeitava o design bege e monótono dos PCs Think diferente, tornou-se o mantra da Apple. O iMac foi um sucesso comercial, vendendo milhões de unidades e trazendo a Apple de volta à lucratividade. Jobs havia não apenas salvado a empresa, mas redefinido seu futuro. A era da revolução digital. O século XXI pertenceria a Steve Jobs. Em 2001, ele lançou o iPod, um reprodutor de música digital que cabia no bolso e prometia 1000 músicas no seu bolso. Com design minimalista e a roda de clique icônica, o iPod transformou como consumimos música. A iTunes Store, lançada em 2003, revolucionou a indústria musical, oferecendo músicas legais por 99 centavos. Mas Jobs estava apenas começando. Em janeiro de 2007, subiu ao palco do Macworld e anunciou: "Hoje, a Apple vai reinventar o telefone." O iPhone combinava um iPod, um telefone e um comunicador de internet em um único dispositivo com tela sensível ao toque. Era tão revolucionário que muitos executivos da indústria riram, achando que seria um fracasso. Eles estavam errados. O iPhone mudou tudo. Não apenas transformou a Apple na empresa mais valiosa do mundo, mas redefiniu nossa relação com a tecnologia. Aplicativos, redes sociais, fotografia, comunicação, tudo foi transformado pelo dispositivo que colocávamos no bolso. Em 2010, Jobs introduziu o iPad, criando essencialmente uma nova categoria de produto. Sua apresentação era teatral, sua paixão contagiante. Ele não vendia apenas produtos, vendia sonhos, possibilidades, uma visão de futuro onde tecnologia e humanidade se encontravam em perfeita harmonia. A batalha final. Mas enquanto construía o futuro, Jobs travava uma batalha silenciosa. Em 2003, foi diagnosticado com uma forma rara de câncer pancreático. Caracteristicamente teimoso, inicialmente recusou cirurgia, tentando tratamentos alternativos. Quando finalmente operou em 2004, o câncer já havia se espalhado. Jobs manteve sua doença privada o máximo possível, aparecendo em público cada vez mais magro, mas nunca perdendo a intensidade. Ele continuou liderando a Apple, lançando produtos, inspirando sua equipe. Fez um transplante de fígado em 2009, tirando licenças médicas, mas sempre voltando. Em 2005, em um discurso na Universidade de Stanford que se tornaria lendário, ele compartilhou 3 histórias de sua vida. Sobre conectar os pontos, sobre amor e perda, e sobre morte. A morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida, disse ele. Ela limpa o velho para abrir espaço para o novo. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Em agosto de 2011, Steve Jobs renunciou ao cargo de CEO da Apple. Sua carta de demissão era breve, típica de seu estilo direto. Sempre disse que se chegasse o dia em que não pudesse mais cumprir minhas funções e expectativas como CEO da Apple, eu seria o primeiro a aviá-los. Infelizmente, esse dia chegou. Tim Cook, seu braço direito e escolhido, assumiu o comando. Jobs tornou-se presidente do conselho, mas todos sabiam que o fim estava próximo. Em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs faleceu em sua casa em Palo Alto, cercado por sua família. Tinha apenas 56 anos. O mundo parou. De Tóquio a Nova York, de Londres a São Paulo, milhões de pessoas deixaram flores, velas e maçãs mordidas nas portas das lojas Apple. Era um tributo a alguém que havia tocado suas vidas através da tecnologia. A morte de Steve Jobs não foi o fim de sua história, foi o início de seu legado. Ele deixou a Apple como a empresa mais valiosa do mundo, mas sua verdadeira herança vai muito além dos números financeiros. Jobs provou que tecnologia e arte podem coexistir, que produtos podem ser funcionais e belos, que empresas podem ser lucrativas e ainda assim se importar profundamente com o design e a experiência do usuário. Ele democratizou a tecnologia, tornando-a acessível e intuitiva para bilhões de pessoas. Seu perfeccionismo obsessivo, embora muitas vezes difícil para aqueles que trabalhavam com ele,
resultou em produtos que estabeleceram novos padrões de excelência. O iPhone sozinho gerou uma indústria de trilhões de dólares e mudou fundamentalmente como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Mas talvez sua maior lição seja sobre perseverança e reinvenção. Jobs falhou, foi rejeitado, perdeu tudo, e ainda assim encontrou forças para recomeçar. Ele nos ensinou que os fracassos não definem quem somos, mas como respondemos a eles sim. Permanecer faminto, permanecer tolo foi como ele encerrou seu discurso em Stanford. Era um chamado para nunca se acomodar, para sempre buscar mais, aprender mais, criar mais. Era a essência de um homem que nunca parou de sonhar, mesmo quando enfrentava sua mortalidade. Hoje, cada vez que desbloqueamos um smartphone, ouvimos música digital, ou assistimos a uma animação Pixar, carregamos um pedaço do legado de Steve Jobs. Ele não inventou o computador, o telefone ou o tablet, mas reimaginou todos eles de maneiras que mudaram o mundo. Steve Jobs viveu apenas 56 anos, mas em cada um desses anos, ele queimou com uma intensidade que poucos conseguem manter por uma vida inteira. Ele nos deixou não apenas produtos revolucionários, mas uma filosofia, a crença inabalável de que pessoas apaixonadas e loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são as que realmente o fazem. E ele estava certo. Porque ele fez exatamente isso. A vida de Steve Jobs nos ensina verdades profundas que transcendem o mundo dos negócios e da tecnologia. Primeiro, que os obstáculos não são o fim do caminho, são apenas curvas na estrada. Jobs foi adotado, abandonou a faculdade, foi demitido da própria empresa, enfrentou fracassos comerciais e lutou contra uma doença terminal. Cada vez, ele escolheu não ser definido pelas circunstâncias, mas pela sua resposta a elas. Segundo, que a paixão genuína pelo que você faz é inegociável. Jobs não trabalhava apenas por dinheiro ou fama, ele era obcecado por criar produtos extraordinários que melhorassem a vida das pessoas. Essa autenticidade é o que separa o trabalho comum do trabalho extraordinário. Terceiro, que você não precisa ser perfeito para começar, mas precisa começar para ser excepcional. A Apple começou em uma garagem com recursos mínimos. O primeiro iPhone foi ridicularizado por especialistas. Mas Jobs tinha coragem de dar o primeiro passo, de arriscar, de acreditar quando outros duvidavam. E finalmente, a lição mais importante: nosso tempo é limitado. Jobs enfrentou sua mortalidade e isso o libertou para viver plenamente. Ele não desperdiçou energia tentando agradar a todos ou seguindo o caminho convencional. Ele seguiu seu coração, sua intuição, e isso fez toda a diferença. A pergunta que fica é: e você? Que legado está construindo? Que sonhos está adiando? Que versão de si mesmo está esperando para se tornar? Junte-se a esta jornada. Se esta história tocou seu coração, se a trajetória de Steve Jobs te inspirou a pensar diferente sobre sua própria vida, eu ficaria imensamente grato se você pudesse se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Aqui, não compartilhamos apenas histórias de sucesso, compartilhamos lições de vida, trajetórias inspiradoras e reflexões profundas sobre pessoas que ousaram fazer a diferença. Cada inscrição é um voto de confiança, um incentivo para continuar produzindo conteúdo de qualidade que realmente agregue valor à sua vida. Deixe nos comentários: qual parte da história de Steve Jobs mais te impactou? Que lição você vai levar para a sua vida? Adoro ler suas reflexões e interagir com cada um de vocês. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir esta mensagem hoje. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para encontrar coragem de recomeçar. Do fundo do coração, muito obrigado por dedicar estes minutos a esta jornada. Sua presença aqui faz toda a diferença. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias que inspiram, motivam e transformam. Permaneça faminto. Permaneça tolo. E principalmente, permaneça conosco nesta comunidade de sonhadores e realizadores. Um forte abraço e até breve.